Olá, seja bem-vindo ao canal Macacos Me Mordam, Marketing e Empreendedorismo, com um linguajar direto, consistente e descontraído. Você pode ouvir o Macacos também nas plataformas de podcast e também no YouTube direto pelo endereço macacosmemordam.tv.br. E hoje a gente vai falar sobre a construção da marca nas pequenas e médias empresas, desafios e potencial. Saudações, professor Carlão Muniz! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Macacos Me Mordam. É um prazer tê-los aqui. E hoje o nosso convidado vai falar sobre um tema que eu e o Marco gostamos muito de conversar. Gostamos muito de discutir no dia a dia, ambos com alguma experiência, nessa história desse universo das pequenas e médias empresas. Nós vamos falar de branding, da construção de marca nessas pequenas e médias. Nosso convidado é André Luiz Correa. O André é formado em publicidade, ele é pós-graduado em comunicação empresarial, cursou MBA em Branding, Marketing e Growth. É vice-presidente do Comitê de Branding do Prêmio ABC de Comunicação da comunidade ABCcom. Tem uma experiência de mais de 10 anos em marketing e comunicação, realizou trabalho para grandes marcas, é um estudioso dessa história de construção de gestão de marcas, muito aprendizado em instituições de peso nessa área, cursos nessa área, desenvolveu mais de 40 identidades para empresas nacionais e internacionais. Hoje, o André é fundador da Tomorrow Branding, uma consultoria focada em ajudar pequenas e médias empresas com seus desafios. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao canal Macacos Me Mordam. Poxa, prazer. Obrigado, Carlão, Marcos, pela oportunidade de falar de um tema que a gente vivencia, gosta, aprende e continua em constante evolução aí, né? Então, a gente costuma dizer que fora nossa vida pessoal, a gente vive aí falando sobre isso, né? É verdade. Participando. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu, seja muito bem-vindo. Bem, eu vou direto para a primeira pergunta, que eu e o Marco, a gente não perde muito tempo, não. Só apresenta o convidado, já vamos debater, porque o tema é bom. Bem, André, a Tomorrow Branding, ela se especializou nessas estratégias de marcas de pequenas e médias. Nesse universo, às vezes a mentalidade do empresário, do empreendedor e os recursos são de outra natureza, né? Às vezes a pessoa não é formado em marketing, ou pelo menos não tem conhecimento aprofundado nessa área. Como as pequenas empresas estão enxergando a construção de marca nos últimos anos? Tem mentalidade para isso no universo das pequenas e médias? Olha, Carlão, Marcos, eu costumo dizer que a mentalidade vem evoluindo, mas ainda, se a gente pegar no universo de pequenas e médias, o empreendedor ali, aquele cara que nasceu com brilho nos olhos, ele foi no ímpeto, né? Ele muitas vezes ele tem algumas dores, algumas necessidades e não sabe o que pode resolver essa dor, né? Pode eventualmente ser publicidade, ser marketing, e o branding hoje trabalha ao lado do marketing. O empreendedor, ele não tem muito a mentalidade do que é o quê, ele sabe que ele tem algumas dores, e o nosso papel ali é pegar na mão dele e falar, calma, vamos lá, a gente consegue talvez buscar, tratar esse desafio, essa deficiência aqui, encontrando aqui um trabalho de estratégia de marca, alinhando com a estratégia de negócio. Então a gente começa a navegar entre os universos, mas falando de mentalidade, a mentalidade tem evoluído bastante, mas ainda o empreendedor não sabe o que é o quê, e o nosso papel é de educar o mercado. A gente vem trazendo aí para o empreendedor, olha, você tem uma necessidade aqui de comunicação para o público externo, você tem aqui uma outra necessidade que não tem clareza sobre o seu posicionamento de marca. Então a gente navega aí, mas a gente costuma dizer que o branding, a parte de gestão de marca, ele é o primeiro passo para as empresas, né? A empresa ter clareza sobre quem ela é, sobre seus valores, sua essência, como ela está posicionada no mercado, como ela pode se posicionar, porque isso também pode mudar de acordo com as mudanças do negócio. A gente costuma dizer que o nosso trabalho é alinhar a estratégia de marca com a estratégia de negócio. Então depende do momento que aquela empresa está passando, ela está vivendo, e a gente vai ali equalizar esse trabalho.
André, Marco, deixa eu tirar uma dúvida, uma curiosidade aqui, bem pontual. Quando pega esse universo, esses clientes dessa natureza, qual é geralmente a primeira, você usou a palavra dor, né? Qual é a primeira coisa que você se debruça, geralmente, quando está atendendo? Tu acabou de falar em posicionamento, tem horas que é comunicação, né? Tem horas que a pessoa não está sabendo se comunicar. Qual é, geralmente, a primeira dor que você sente ali que o cara precisa trabalhar? Quando é pequeno. Eu acho que uma das principais dores que a gente enxerga, eu vou dar um exemplo aqui para poder ilustrar mais fácil. Boa. A gente está entregando um projeto com uma empresa de engenharia em construção, de médio porte, que hoje atende aí já alguns estados aqui no Brasil, e eles procuraram a gente, por conta de algumas indicações, para fazer um portfólio dos projetos de engenharia em construção. E quando a gente começou a questionar, porque a gente questiona muito, reflete muito, provoca muito o cliente, a gente foi começar a entender as raízes dos problemas. Mas o principal, respondendo, cara, eu acho que o principal é a clareza para se comunicar. Então a empresa chega com uma necessidade, eu não estou conseguindo me comunicar, eu contratei um social media, uma agência, e ninguém consegue resolver meu problema. Na verdade, a culpa não é desses profissionais da agência, é a falta de clareza, de posicionamento, de que essa empresa é, principalmente, aí já olhando para marketing, emprestando aqui, Marco, um pouquinho do olhar de marketing, para quem essa empresa quer construir valor. Então a gente está falando de stakeholders, de público de interesse. Ela tem ali, de uma forma muito rasa, sem mapear, então ela chega com uma dor de não conseguir se comunicar, porque eu não consigo me expressar, não consigo fazer nada que eu preciso. Parece que eu não estou me conectando com o meu público. Ou outra dor, parece que as pessoas não entendem os meus diferenciais e eu tenho diferencial. Então uma dor vai puxando a outra e a gente começa a refletir, questionar e falar, calma, tem uma série de dores aqui que a gente pode te ajudar. Olhando aqui para posicionamento, para clareza, emprestando de marketing algumas pesquisas, alguns mapeamentos, e a partir daí a gente começa a construir o trabalho, entendendo aí o plano de negócio, a estratégia de negócio, buscando equalizar isso. Mas geralmente ele não consegue se comunicar, ele sente alguma coisa ali que ele não consegue explicar. E a gente vai questionando até chegar em alguns caminhos aí onde a gente consegue ajudar. E muitas vezes, por incrível que pareça, esse é o nosso perfil. A gente já, olhando para a empresa de pequeno, não de médio, já falou, olha, você tem várias dores, mas vamos lá. Você precisa resolver essa primeiro, aquela outra em segundo, depois a gente vai fazer um trabalho. Primeiro por grana, segundo por tempo, por prioridade. Então, às vezes, o cara, a gente identifica, Marcos e Carlão, que ele não tem nenhum plano de negócio. E o plano, eu não estou falando de algo, aquele cara massa. Não, o plano de negócio eu estou aqui no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Como eu faço para chegar no ponto B? Às vezes ele não tem clareza sobre isso. Cara, se você não tem clareza sobre isso, não dá para a gente pensar em posicionamento e estratégia de marca. Primeiro precisa vir o negócio. E aí a gente fala, olha, calma, já aconteceu. Cuida daqui primeiro. Em alguns casos a gente indica consultoria. A gente podia ajudar, mas a gente fala que posicionamento é renúncia, né? Então a gente está muito focado no que a gente entrega. Mas a gente costuma trabalhar dessa forma. Mas voltando aí, desculpa se eu fui prolixo, mas voltando a misturar. Não, por favor. Eu acho que a clareza da comunicação leva a trazer outras coisas, mas ele chega na gente, a porta de entrada aí é a clareza na comunicação. Olha que legal. Marco, que interessante, né? Ou seja, a gente às vezes discutindo comunicação, não, porque nós vamos o visual da marca e vamos a identidade e tal. E, na verdade, pelo que o André fala, às vezes o problema tá no começo, tá na clareza e tal, e no negócio. Isso. O que acontece é o seguinte, esse é o motivo pelo qual muita gente gosta de trabalhar com a empresa grande. Porque a empresa grande ela já resolveu muitos dos seus problemas. Eu costumo dizer, principalmente com os meus alunos, né, que a empresa é um organismo vivo. E como ela é um organismo vivo, ela tem febre, fica doente, se não tomar remédio ela morre. Né? E nem sempre aquilo que tu quer é o que tu precisa. Não, eu quero um posicionamento de marca. Calma, filho, tu não sabe nem quem tu é ainda, sabe? Como a empresa é um organismo vivo, ela tem um ciclo de vida, ela é muito pequenininha, ela é como uma criança ou um adolescente impertinente. Ele quer tal coisa, mas não é aquilo que ele precisa. Então, às vezes, você tem que chegar para dizer assim, ó, o que tu quer não é o que tu precisa, certo?
Um sintoma muito interessante que eu via, por exemplo, às vezes, até quando tive a minha passagem lá de muitos anos no Sebrae, o cara chegava e dizia assim, preciso de um financiamento de capital de giro, porque o mercado não está respondendo da forma como eu estava esperando, né? Aí você ia fazer um diagnóstico no cara, você via que ele tinha uma série de problemas básicos, assim, como se fosse uma caixa d'água cheia de furinhos, assim, onde escapava a água, sabe, o dinheiro do cara ia escapando. Pessoal, você para de jogar dinheiro fora aqui, que não vai mais faltar dinheiro, ele vai sobrar. Então, ao invés de buscar dinheiro, você quer buscar dinheiro, o teu problema não é buscar dinheiro, o teu problema é parar de jogar dinheiro fora aqui dentro, você não precisa buscar lá fora. Então, às vezes o cara vem dizendo, eu preciso me comunicar melhor, meus clientes não estão me entendendo muito bem. Eu digo, calma, pera, tá tudo alinhado? Você tem uma mocinha que é a tua sobrinha que faz umas coisas no Corel, aí você tem um outro amigo que faz tuas mídias sociais, ninguém conversa com ninguém. A tua marca num lugar é roxa, na outra é amarela. Num lugar ela está esticada, na outra ela está encolhida, né? Então, quando o cara começa a entender o negócio, a estratégia, o planejamento de onde ele quer chegar e transfere isso para a comunicação, define o seu posicionamento, sabe? Primeiro tu tem que arrumar a casa para depois receber visita, né? Perfeito. Então, eu acredito que a colocação do André ela vem muito nesse sentido. E aí eu fico pensando, por que sempre conversei com agências de propaganda que diziam, não, o médio às vezes a gente atende, mas o pequeno às vezes não tem nem grana, a gente fica dividindo as moedinhas que ele tem. Aí para nós não é interessante, nós atendemos gente com uma estrutura um pouco maior. Ou agências grandes dizem, eu só atendo marca grande consolidada, porque ela já resolveu os seus problemas de impertinência da adolescência, entende? Mais ou menos isso. É legal isso, essa questão de mentalidade é um filtro, a gente até fala muito sobre isso, a gente conversa com muita gente, mas hoje a gente costuma estar atraindo muito bem o perfil de cliente que a gente quer. Quando a gente fala pequeno e médio, é aquele cara ali que já tem uma certa mentalidade, estrutura, uma base de processos, nem sempre ele tem um departamento de marketing, mas ele já tem uma certa mentalidade. E é legal esse caso, Marco, que você falou, porque a gente questiona muito o cliente. E às vezes eu falo para o cliente assim, pô, eu quero um site. Mas você construir um site sem você saber quem você é, vai custar o mesmo valor que você construir o site sabendo quem você é. A diferença é que você vai conseguir construir algo mais adequado. Então, o nosso trabalho, a gente reflete muito, questiona muito. E só para complementar, a minha história, Marco, de vida, calhou naturalmente para tudo isso que você falou. Assim, a minha primeira agência, eu trabalhava com comunicação e marketing. Então, eu olhava muito para a casca, né, da porta para fora. E ali eu fazia cartão de visita, logotipo, cuidava de presença digital, site e tal. Em algum momento eu comecei a perceber, eu falava assim, cara, eu não estou conseguindo resolver a raiz do problema. Isso me incomodava. E aí a gente ficou aí mais ou menos 5 anos evoluindo, crescendo, passamos por uma fusão, que é uma agência hoje que ainda existe, que chama Insane, uma empresa de estratégia de comunicação. E aí lá a gente chegou em 40 colaboradores, já viemos com uma visão de marketing, aprendi muito com os sócios lá e tal. Lá a gente começou a trabalhar junto com marketing, depois de entregar comunicação. Então eu vivenciei na prática essas dores, que de certa forma em algum momento ajudam, mas elas nem sempre vão resolver os problemas. Como você bem disse, para você que vivia no Sebrae, o cara tem uma série de deficiências para tratar. Mas se a gente começa a equalizar e desde o início trazer a mentalidade que é possível o cara se posicionar, e se ele já entende que ele tem uma estratégia de negócio, com certeza essa empresa sai na frente, ela consegue se destacar, se diferenciar. E é assim que a gente vem conseguindo aí entregar cases para o mercado nesse nível de empresas pequenas e médias. Mas é um desafio, né? Porque ninguém quer, né, cara? Ninguém quer. E aí que a gente fala, cara, peraí, a parte que ninguém quer, tem dinheiro, tem como investir, tem oportunidade, peraí, a gente tem um oceano azul para entrar aqui. E aí, eu acho... Perfeito. André, eu acho que tem uma história, como vocês dois já estão falando, de mentalidade mesmo, né? Não vamos esquecer uma coisa, o pequeno e médio empresário, o empreendedor, quando ele acorda pensando num negócio que ele vai criar, ele não está, assim, de maneira geral, ele não está pensando numa marca, não. Ele está pensando num negócio. Ele falou, eu acho que dá para ganhar dinheiro vendendo isso. Acho que dá para ganhar dinheiro prestando esse serviço. Ele pensa no produto ou serviço. É assim que começa o sonho, na maioria das vezes, do empreendedor. E por isso que a história de marca e a história até de clareza e tal, às vezes fica para os 45 do segundo tempo,
né? Isso quando, às vezes, nem é feito, quando abre as portas, nem está pronto. É depois que a coisa vai amadurecendo. Então é uma questão de mentalidade. E tanto você, no teu dia a dia, como o Marco, com a história dele de Sebrae, viveram a construção de mentalidade muito mais do que apenas faça isso ou faça aquilo. Né? Porque sem mentalidade não adianta nada. Né? Sem mentalidade, o cara vai fazer aquilo que você está falando por um ano e vai parar. Ele não vai ter mentalidade para continuar. Isso. E ele não tem braço, né, cara? Muitas vezes o desafio que a gente passa, ele não tem braço para executar. Né? Isso acontece também. Verdade. Às vezes o cara quer começar com o pé direito, mas ele é o saci, só tem o pé esquerdo, né? Aí não vai, né? Aí não vai. Mas enfim. André, você também tem experiência em trabalhar com a construção de marca em muitas empresas familiares, né? Que passam do avô para o filho, para o neto, essas coisas, né? No Brasil, em algumas regiões, como por exemplo aqui em Santa Catarina, isso é muito comum, né? Quais são as armadilhas dentro da gestão de marca de uma empresa familiar? Boa pergunta. Ótima pergunta. Bom, eu vivencio isso, a minha família, minha mãe é empreendedora, mas da área de exatas, então eu vivenciei isso. Minha sogra são empreendedores de outra área de prestação de serviço, que não tem nada a ver com a minha. Então eu acabo, de certa forma, nascendo dentro disso, vivenciando isso. E a minha antiga empresa, assim como a Timor, nos levaram naturalmente para algumas empresas familiares. Acho que as grandes armadilhas, Marco, que eu tenho presenciado, vivido, enxergado, é que, como o Carlão falou, a empresa nasce, existe ali um ímpeto, a gente chama isso de brilho nos olhos, né? Do fundador. Que é aquele cara que fala, eu preciso vender esse negócio, dar dinheiro e vamos embora. Nem sempre tem que ter uma paixão, um propósito, a gente fala muito sobre isso. Até abrir um parênteses aqui, que assim, a gente acredita em propósito, mas eu tô um pouco de saco cheio de ver o mercado falando em propósito. Como a gente foi sentar aqui, vamos criar um propósito de uma empresa? Gente, não vamos criar, não existe isso. As empresas familiares que eu atendo demoram 10, 15, 20 anos para encontrar um propósito, ou na real, era para trazer dinheiro para a família, para colocar comida na mesa. E tá tudo certo. Acho que a principal armadilha, Marco, que eu vejo hoje é que geralmente os sucessores, os filhos, ou até os netos, que são a terceira geração, eles não têm aquele mesmo brilho nos olhos. E a gente costuma dizer que eu vivenciei isso na minha empresa e em outras empresas. A construção de uma marca, ela é feita no dia a dia pelas pessoas. Pelo aquele fundador que conversa, que intriga ali o que ele acha, e que ele vai aprendendo e vamos junto e vamos. Diferente de um filho, de um neto que às vezes, e muitas vezes eu já passei, está ali para ganhar sua grana e ele não tem a mesma visão, o mesmo ímpeto. Então, acho que essa é a primeira armadilha. Muitas coisas se perdem quando passa da primeira para a segunda e da segunda para a terceira, mais ainda. A gente tem um estudo que a gente está concluindo e eu vou compartilhar em breve com vocês, onde a gente avaliou ali 12 empresas familiares que nós já vendemos e quais foram os principais desafios e problemas. E um dos desafios é esse. E outra coisa, Marco, a empresa familiar tem um grande problema de, como ela não tem um processo muito bem definido e as coisas vão acontecendo, elas também misturam as relações familiares. Isso compromete muito diversas questões, clareza de papéis. Então, às vezes, nós somos aqui familiares e cada um faz um pouco de tudo. Isso dá um problema gigantesco na empresa, em todos os sentidos. E, obviamente, também para você construir marca. Cada pessoa está falando uma coisa em um momento, ou seja, a gente fala que brand também é clareza, direcionamento, é um norte. As pessoas que ali estão ficam sem norte. Sem norte, muito bem o Marco falou, a gente não constrói cultura nenhuma. Então, a cultura ela se perde ao longo dos anos. A principal armadilha que é essa, viu, Marco? Que eu vejo. É interessante, sabe, sobre esse ponto de vista, que a segunda pergunta remete à essência da primeira, que é o perfil empreendedor. Né? O perfil empreendedor do cara que fundou é diferente do perfil do filho, diferente do perfil do neto, e as coisas vão... Claro, obviamente a empresa precisa evoluir ao longo do tempo, nós temos novas formas de comunicação, nós temos um mercado que muda constantemente, comportamento do consumidor, mas a essência lá no fundo é diferente. Entende? Marco, e aí isso... Você pode se atualizar. Você até alguém ali olhando para as atualizações, mas
essa essência ela se perde, é como se fosse apagando uma chama. E aí, quando a gente fala de construção de marca, a gente é procurado por várias empresas, onde a gente chega nas primeiras reuniões, o pessoal fala, ó, vamos aí, toca o barco aí, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viajar. Cara, tá tudo certo, não existe certo e errado, mas, desculpa, se você não está focado nas pessoas, se você não está focado em fazer isso acontecer, não é a gente que vai fazer. A gente fala que a marca ela é construída no dia a dia, né? A longo prazo, em cada relação que você tem. Então, se as pessoas, os líderes que estão no departamento não conseguirem tocar isso para frente, não vai existir construção de marca nenhuma. Aquela estratégia não vai sair do papel. Então, eu falei no início que a gente tem um baita de um filtro, é muitas vezes por isso, porque a gente já caiu em armadilhas, Marco, de começar um projeto e falar, cara, a gente não vai conseguir pensar no projeto de construção aqui. Chegava no RH, o RH falava assim, André, até tem um post na Tomorrow sobre isso, eu não vou conseguir implementar as atitudes que vocês definiram de marca. E aí a gente vai lá questionar, por que não? O que a gente pode fazer? Será que a gente não consegue fazer isso? E aí são algumas das armadilhas que a gente fala, puxa, às vezes o cara quer parecer uma marca, mas ele não está preocupado em construir a nossa essência, na sua verdade. Então essa é uma grande armadilha e muitas vezes a gente fala, meu, esse projeto aí não faz sentido, não vai dar para a gente atuar. A gente escolhe e fala, meu, por mais que a gente precise vender, nem sempre a gente quer fechar projeto. Deixa eu aproveitar, eu sei que existe um desgaste muito grande em relação à palavra propósito, virou uma palavra da moda nos últimos anos, e quando ouvir uma palavra da moda, a gente que é professor da área, começa a ficar até um pouco resistente a usar isso toda hora. Mas não dá para negar uma coisa, André, isso que você conta, essa história do brilho nos olhos do fundador, que é um brilho que possivelmente pode até ir se perdendo nas outras gerações, é um pouco propósito, sabe? Esse propósito no sentido de por que eu tenho essa empresa? Eu até entendo que ela pode ser por causa de dinheiro, claro, que eu quero enriquecer, porque eu quero me manter e tal. No Brasil, inclusive, isso é uma verdade, né? As pessoas, às vezes, empreendem não porque tiveram uma inspiração divina ou encontraram oportunidade de negócio, elas, na verdade, fizeram por necessidade, mas, de qualquer forma, esse por que essa empresa existe e tal, que, na verdade, representaria, né, o legado do propósito e tal, isso faz sentido. Pena que a palavra começou a ficar desgastada, mas faz sentido nessa história de conversar sobre as gerações, e mesmo faz sentido no que o Marco está falando sobre mentalidade. Mentalidade empreendedora significa, de certa forma, também descobrir um propósito ou, como você fala, clarificar a proposta de valor da empresa, né? Isso é bem interessante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu estava falando antes desses passos todos. Eu queria te perguntar a diferença. Tu que já trabalhou com grandes empresas e já trabalhou ultimamente com Tomorrow e tal, com uma especialização em pequenas e médias, qual é a diferença nessa construção de marca aqui e lá? Eu sei que tu já falou um pouquinho sobre mentalidade, mas, por exemplo, eu que gosto muito, trabalho com pesquisa de mercado. Como é que tu enxerga, só para exemplificar com essa ferramenta, mas você pode falar do que você quiser, tem muita diferença? Ou seja, a pequena e média empresa, ela vai, por causa de recursos limitados, ela vai partir de um feijão com arroz na construção de marca, de alguma elaboração e só, ou não? Dá para pensar mais alto na construção? Eu vou só voltar um pouquinho na pergunta que você falou, assim, a gente do propósito, a gente acredita muito em propósito, só que a gente, como você falou, né, o termo está prostituído, talvez a gente use, às vezes, uma força latente, alguma força interna. Boa. Pode ser uma crença, que pode ser um propósito, enfim. O que importa é ter essa força, e a gente sempre vai explorar. O primeiro processo nosso ali é tentar descobrir qual é essa força. Mas voltando nas diferenças, principal diferença, né, complementando o Marco, mentalidade, evolução de processos, capacitação de pessoas. Essas são as principais diferenças. Quando a gente entra numa pequena empresa, diferente do que todo mundo fala, é mais fácil construir marca na pequena do que na grande. Porque você consegue gerir, você consegue treinar os departamentos, consegue chegar nas pessoas no tete-a-tete e imprimir essa verdade, esse propósito, essa força nela. Então, é mais fácil gerir no sentido de treinar, mais fácil gerir no sentido de canais, de pontos de contato, né? Então,
existem aí diversas questões que a gente já vivenciou. A gente está numa empresa, eu atendi várias empresas grandes ao longo da jornada aí, e a empresa grande, ela está no naviozão, né? Ela tomar uma atitude, ela precisa ali devagarzinho. Na empresa pequena, a gente está num jet ski. A gente consegue tomar uma decisão mais rápida, ter uma atitude mais prática, e nem sempre, Carlão, a gente fala muito isso, é a questão de grana. A questão de grana é importante, mas a questão de mentalidade, por isso que a gente vem trazendo um trabalho de educação muito forte no mercado. Porque se você tem energia para fazer a construção de uma marca, a gente acredita no modelo híbrido. Muitas vezes eu falo que a gente dá um treinamento numa empresa e é possível esse treinamento perdurar com as lideranças, a gente voltar ali, eventualmente, para fazer uma auditoria, para trabalhar uma parceria com terceiros, com agência, quem quer que seja. Mas é possível hoje, com energia, você planejar onde e como você vai colocar energia, ou seja, parar para colocar energia naquilo, e não só investir em recurso. Eu entendo que são os dois, mas em termos de diferenciação, eu vejo o fator de pesquisa. Então, quando a gente está numa empresa grande para fazer um projeto, o primeiro passo que a gente entra é o projeto que a gente chama de exploração do processo, que é a parte de investigação e diagnóstico. Eu acho que tem uma reforma aqui, vocês me desculpem, estão batendo. Tranquilo. Mas aqui é assim. Mas o primeiro processo, o primeiro passo dentro do nosso processo é a parte de exploração. Pesquisa, depois diagnóstico. Uma empresa grande, Carlão, a grande diferença com uma pequena a gente vai partir ali para pesquisar o ambiente interno, depois o ambiente externo. No ambiente interno, eu vou entender do Marco e do Carlão quais são as forças, qual é o histórico deles, o que eles têm de essência, de valores, e vou entender outra série de questões que envolvem o negócio. E aí, quando a gente vai para fora, vou olhar para mercado, para concorrente, para tendência. Cara, uma empresa grande, a gente tem um trabalho muito maior de pesquisa de percepção interna, por exemplo. Imagina eu ter que conversar com todos os colaboradores para poder cruzar uma percepção. Uma empresa menor, esse trabalho a mostrar é muito mais rápido, muito mais prático. E ele também é profundo e efetivo. A gente toma uma decisão com base em dados, né? Outra questão é a ativação, quando a gente vai para pontos de contato. Então eu consigo ativar essa marca, ter mais agilidade, não tem tantas pessoas envolvidas no processo, o ruído é menor, né? E na gestão, como eu bem disse, ela fica também mais simplificada. A gestão de pontos de contato, que para nós é o ponto mais importante. Quando eu vejo um projeto de marca, alguém falando, olha, está aqui um projeto de construção de marca entregue. Cara, não existe. Isso é um projeto de construção de uma marca, ele é eterno. A gestão é contínua. Olhar para os pontos de contato é um trabalho perene, que nunca termina. E para uma empresa pequena é mais fácil. Né? Até para a gente que está assessorando, que pode ser ali um auditor desses pontos de contato, também é mais fácil. É interessante porque a empresa de médio porte e de pequeno porte, os funcionários todos conhecem o proprietário os conhece. Então, se alguém tem alguma consideração a fazer, ele levanta aqui da mesa dele, ele vai ali na sala do chefe, bate na porta e diz, chefe, posso entrar? Eu só queria dizer uma coisa para o senhor, a gente está redondamente enganado. E vira as costas e sai, entende? E numa grande corporação, sabe? Você não tem acesso ao processo, a hierarquia, né? Empresas verticais. Isso, exatamente. Então, assim, até um posicionamento que há muito tempo a minha esposa trabalhou muitos anos numa grande empresa, depois saiu, foi coordenar a área comercial de uma empresa de médio porte. Ela falou, como é fácil tu chamar o dono da empresa, sentar com ele e dizer, eu preciso discutir isso aqui contigo porque tá errado e vai dar merda. Entende? E o cara diz, tá bom, me fala, me mostra que vai dar merda que eu faço alguma coisa. Então, nesse ponto, nesse quesito, eu concordo contigo e acredito que é mais fácil, porque são menos pessoas envolvidas, menos pessoas para conquistar, para convencer, para botar para trabalhar. É a questão do grande navio e do jet ski. O grande navio, tu vira o timão e espera, que até aquele diabo fazer a volta, bicho, vai demorar um monte. O jet ski, tu dá um cavalo de pau e vai embora. Mudou o rumo, entende? Então, nesse ponto é mais tranquilo, tu se sente fazendo um trabalho mais efetivo. Tu vê o resultado, o André vê o resultado da Tomorrow com mais efetividade e rapidez na micro e pequena, desculpa, na micro não, na pequena e na média, por causa dessa velocidade.
E na Tem grande... o acesso, né, também é mais prático. A gente só fala hoje, Carlão e Marcos, com empresas onde a gente tem que lidar direto com o sócio, com o fundador, porque senão o projeto não vai para frente. Então, essa é uma das premissas para a gente iniciar um projeto. E é bem o que você falou, em determinado momento, eu e o Isaac, meu sócio Isaac, em breve eu vou te apresentá-los também para vocês conversarem. A gente falou muito sobre isso, falou, cara, a gente consegue navegar, a gente tem a oportunidade para realmente começar uma transformação, preparar uma empresa para ser melhor. E aí, caramba, quando eu pego uma empresa de pequeno e médio, como essa construtora, essa empresa de engenharia e construção que eu falei para vocês, poucos, Marcos, estão olhando para esses detalhes. Uma empresa que parou para olhar para esses detalhes da marca, o negócio ela já está na frente. Né? A gente estudou ali 3, 4 concorrentes diretos, eu não gosto de falar concorrentes, porque sempre olhei para meus concorrentes de uma forma muito boa, mas é importante. Você olha para a jornada de atendimento básico ali dos players diretos, e aí você fala, cara, tem alguns pontos de fricção que eu posso melhorar e aplicar, é muito mais rápido aplicar. Cara, quando a gente está vendo, a gente já está melhor. A minha experiência já está melhor, a minha entrega de projeto está melhor, a comunicação na obra está melhor, o discurso do cara da obra, enfim. E até tem um caso importante que a gente fala que marca e atitude. A gente está entregando esse projeto, né? Uma empresa lá de Osasco, que chama JBX Engenharia e Construção. A gente fala assim, marca e atitude. E o que a gente define na estratégia, e aí eu falo que não precisa de dinheiro, Carlão, depende muito das pessoas entenderem. A gente definiu uma manchete de marca para essa empresa que chama comprometida com o seu projeto, comprometida com o seu sucesso, porque o sócio e esses caras sempre foram muito comprometidos em várias etapas. E a gente tem ali o método do comprometimento para entregar projetos em todos os departamentos, independente de marca, para entregar mesmo diferencial. E aí a gente pôs no capacete de uma obra comprometidos com a sua segurança. Muito mais do que uma expressão verbal e uma frasezinha criativa, quando eu apresentei isso em dezembro para a equipe, o novo projeto de estratégia de marca, o gerente de engenharia levantou, pediu para fazer uma pausa, falou assim, pessoal, eu queria dar uma pausa aqui na fala do André, porque essa frase no capacete é muito mais do que encontrar uma força do James, que é o fundador, e do jeito da gente entregar e tal. Essa frase do capacete vai forçar a gente, eu aqui, vocês que cuidam da segurança, a serem mais seguros ainda. O que isso quer dizer? Que se eu tiver um cinto de segurança para o cara que vai escalar para fazer uma pintura vencido, a partir de amanhã nós vamos jogar fora esse cinto. Porque não dá para colocar uma frase no capacete, numa camiseta e não ser uma das empresas mais seguras. Ou seja, um trabalho de estratégia, uma manchete de marca que abraçava o posicionamento, ela ditou atitudes que independem de grana, e um líder ali olhou para isso e falou, peraí, segunda-feira temos uma reunião para tratar de como a gente pode melhorar a segurança. Isso independe do André, do Isaac, da Tomorrow, mas é um norte, é um guia que nós demos, que eu sei que esses caras, a partir daqui de 3 meses, vão estar entregando aquilo que está escrito. Então, é muito mais do que falar, né, do que prometer, uma marca prometer, ela entregar. Então, nosso grande desafio hoje é como eu entrego tudo que aquela marca está prometendo. No começo da minha carreira, da nossa jornada como publicitário, comunicador, eu comunicava muito, e tudo bem, mas, peraí, agora a gente tem que se preocupar como entregar aquela promessa. E esse caso do capacetinho aí foi legal, vou até usar ele em breve aí. Que legal. Eu gostei demais. Eu gostei demais desse teu depoimento, na verdade, não focando nos pontos, nas dificuldades da pequena empresa na construção de marca, e sim nas vantagens que uma pequena empresa tem na construção de marca, com sua velocidade, com seus poucos níveis hierárquicos. Você consegue, de certa forma, motivar o conjunto das pessoas envolvidas com mais rapidez, até com mais facilidade, e consegue tornar tudo mais claro dentro da organização e consegue movê-la com mais agilidade. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. A minha próxima pergunta, na verdade, eu acho que tu já começou a responder. Eu ia te perguntar como é que você inicia, né? Uma dica para pequena empresa. Como é que inicia o processo de pensamento dessa história da marca que eles têm?
e da clareza e tudo mais, para chegar depois, enfim, na comunicação e tal. Tu já começou a responder, tu falou que a primeira fase é uma fase que tu chamou de exploração. Como é que é isso? Então, você até usou a palavra que eu acho que ela resumiria tudo. Clareza. De quem eu sou, né, a minha marca, quais são as forças dela, seja um propósito, uma crença, uma essência, e para quem eu quero construir valor. Outra coisa, se a gente entrar no item clareza, tem uma lista aqui de 10 questões. Por exemplo, qual é o meu plano de negócio? Para onde eu quero chegar? Então, são clarezas diversas de marca e de negócio, que uma vez que a gente tem, a gente começa a partir dali criar um caminho. Então, hoje na Tomorrow, a gente tem basicamente uma metodologia bem simples, que é um padrão já utilizado, que para nós a gente tem algumas vertentes distintas, mas que é a parte número 1, pesquisar e diagnosticar. A gente chama isso de explore. Depois tem a parte número 2, defina. Aí a gente fala de posicionamento estratégico, arquitetura de marca. Então, se a empresa cresceu, tem muitos produtos, serviços a organizar, tem clareza na arquitetura dela. E depois, até complementando o Marco naquela fala de identidade, a gente entra nas expressões visuais e verbais de marca, que é o passo 3. Depois ativação, depois gestão. E é legal essa parte de expressão porque a gente só mexe no logo, em uma cor, no universo visual, verbal de uma marca, depois de passar pela etapa estratégica. Então, por que o Nubank escolheu uma cor roxa? Talvez, eu não sei os objetivos, porque não tinha nenhum banco que se utilizava dessa cor. Então, a gente começa a estratégia dita as expressões. Ela que vai me guiar o que eu tenho que fazer de cores, formas e tudo mais. Mas eu acho que para iniciar, Carla, não saindo muito do tema, é a empresa parar para pensar no negócio dela. Muitas vezes a gente está no rolo compressor do dia a dia. Eu preciso vender, eu tenho a minha tarefa, eu tenho a minha função, e o nosso papel, às vezes, a gente é pago para parar uma vez por semana, por quinzena ou por mês, com os líderes, com as lideranças, os fundadores, para conversar sobre a empresa. Porque muitas vezes eles não param, eles não têm essa documentação. Então, é parar para pensar na empresa e ter clareza de uma série de questões. Às vezes alguns amigos, donos de pequenos negócios, vêm conversar comigo, e como são amigos eu posso ser extremamente verdadeiro, né? É bom que a gente seja verdadeiro, mas com os amigos a gente pode ser extremamente verdadeiro, né? E aí eles perguntam assim, escuta, eu tô 15 anos no mercado e tal, quanto vale a minha marca? Assim, cara, hoje, tua marca, bosta nenhuma. Hoje a tua marca vale a tua carteira de clientes, tu vai fazer aquele cálculo financeiro simples, projeta para 5 anos, traz a valor presente, desconta dívidas ou financiamentos, soma os bens que a empresa tem, o que ela tem a receber. Ativos e inativos, vê o que você tem no faturamento, tchau. E deu. Mas por que a minha marca não vale nada? Porque se você sair do mercado, os teus clientes vão simplesmente ser diluídos entre os outros e ninguém mais vai lembrar de você. Então você tem que construir uma marca. Construir uma marca não é só estar 20 anos no mercado. Tem gente que tem uma empresa que está há 20 anos no mercado e está muito bem porque a pessoa do proprietário da empresa é uma entidade. Perfeito. Ele, quando sai na rua, ele vai aí, por exemplo, você está aí no ABC Paulista, que não é uma região muito grande, o cara é conhecido por todos os empresários. Vai na associação empresarial, todo mundo diz, chegou o André. Entende? Então a pessoa dele, a história de vida dele que conquistou a quantidade de clientes e construiu o que a empresa é. Ele sai de cena, a marca não vale porcaria nenhuma. Então construir uma marca é diferente de estar 20 anos no mercado atuando e é diferente da pessoa do dono da empresa ser uma entidade. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas. Perfeito. Muitos caras vêm falar comigo, quanto vale a minha marca? Bosta nenhuma. Vale a tua carteira de clientes, projeção de faturamento, traz a valor presente, desconto que tu deve, soma o que tu tem para receber e é isso aí. Perfeito. Muitas empresas nos consultam e a gente não faz esse serviço de brand valuation porque o sócio está ali, geralmente da segunda ou terceira geração, e ele não quer mais, quanto vale esse negócio, quero pôr uma bolada no meu bolso. E aí a gente, em alguns casos, até recentemente, eu falei com o pessoal da Future Brand, aqui de São Paulo, eles fazerem pra gente uma proposta. E aí, cara, tudo que você falou entra. E aí entram pesquisas, entram mapeamentos, entram dados, para poder verificar
se a gente tem alguma penetração, valor para algum público. Às vezes tem, mas é pouquíssimo. Concordo com você. 99,999 não vale nada. Porque Então, a gente fala muito também que essas empresas não olharam para a marca, né? E a gente fala, outro dia fez um post puxando um gancho que o posicionamento de uma marca é importante, mas o relacionamento e a clareza para saber quem você quer construir valor é muito mais. Orientado para construir valor, para aquele perfil de público, talvez você tenha algum valor no futuro para poder vender, né? Isso nos remete aqui para a nossa última pergunta aqui, né? Já estamos aí indo para o final. O que uma marca... Vamos. O que uma marca de pequena empresa não pode deixar de ser ou de ter? Eu acho que empatia. A gente fez um conteúdo recente que uma vez um líder falou assim para mim, André, eu não quero pensar no colaborador, a gente está fazendo uma dinâmica, uma das dinâmicas da exploração, a gente faz um mapa de stakeholder com as lideranças, né? E a gente fala, quem são nossos públicos, quem a gente vai construir valor? E a primeira coisa ele falou, eu não quero construir valor para o meu colaborador. Aí a gente ficou pensando, falando de empatia. Se esse cara não quer minimamente construir valor para o colaborador dele, que está no dia a dia do lado dele, dificilmente ele vai construir valor para o cliente. Ele quer só fazer uma relação transacional, vender, não quero resolver seus problemas. Se eu não puder olhar na sua cara, melhor. Ou seja, e a empatia também, acho que ela pode ser maior, ela pode ser com a sociedade, com o bairro. E a gente fala de propósito, e aí sim, acreditando em propósito, pode ser um impacto no bairro, um impacto sustentável, por mais que seja uma coisa que estão falando, que é clichê, mas de alguma forma a empresa, falando de capitalismo sustentável, tentar devolver ou tentar ser empático com as pessoas que estão ali, que fazem parte daquela cadeia. Então a empatia, eu acho que é algo essencial e também faz parte da educação, da ética das pessoas, da vida, né? O cara que ele pratica a empatia na marca, não custa dinheiro nenhum, cara, praticar empatia. Mas se você está praticando empatia, está aqui aberto para entender, se relacionar. Às vezes o cliente, o fornecedor, o parceiro, as respostas mais valiosas estão com eles. E se eu me colocar na cadeira deles, talvez eu consiga construir valor. Então a empatia para nós é a palavra-chave, não custa dinheiro. Não, e essa história de respeitar o outro para marketing, né? Ela é fundamental. Eu respeitar o outro, principalmente consumidor, colaborador e outros grupos que gravitam em torno da empresa, poxa, teoricamente é o mínimo para eu poder ter condições de oferecer algo de valor para o mercado, para aquelas pessoas todas que estão comigo. Não, muito show. André, olha, foi demais. Conversa muito legal, hein, Marco? Pô, show de bola. Falar de pequena empresa... Aqui, a gente vai falando e vai embora, né? Dá para falar bastante. Se você nos der permissão, no futuro nós vamos te chamar de novo para bater mais bola e trazer mais um tema relativo a esse universo. Tenho certeza que vai ser super útil. Eu quero, André, espero que você tenha gostado dessa experiência aí, dessa conversa. Quero te agradecer demais a participação aqui no Macacos Me Mordam, meu caro. Poxa, eu que agradeço, em nome da Tomorrow aí, do meu sócio também. A gente gosta de falar, então desculpa se eu excedi o tempo, Marcos, Carlan. E é isso, cara. A gente compartilhando, vivendo, aprendendo, é assim que a gente vai evoluindo e fazendo as coisas que a gente acredita. Fica tranquilo. Fica tranquilo que os nossos episódios aqui, eles têm o mesmo tempo de um episódio de uma série da Netflix ou o mesmo tempo de um programa imbecil do sábado à tarde na TV aberta. Tranquilo. Né? Então você pode escolher, né? E aí aqui a gente deixa livre para que os nossos convidados possam se expressar. Aliás, se você chegou até aqui, você que está nos assistindo agora, faz aquilo que todo mundo pede para você fazer, que a gente acha um saco ficar aqui toda hora mencionando, mas se inscreve, curte, compartilha, manda o link para os parentes, mesmo para aqueles que vão, né, dizer que o conteúdo é básico, ou aqueles que vão dizer não entendi porra nenhuma do que os caras falaram. Mas manda que a gente vai ter audiência. Falou, queridos. Carlan. Valeu, abraço, gente, abraço, André, abraço, Marco, foi um grande prazer. E você, por favor, se inscreva no canal se gostou desse tipo de conversas, várias conversas já presentes no canal e com certeza daqui
há alguns dias já tem mais um vídeo com mais um convidado. Abraço a todos. Tchau, Marco. Tchau, André. Tchau, Tchau, gente. Marcos. Até mais.